operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos e almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade, não apenas no alto ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, eu louvo em meu caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Quero falar nesta noite sobre o grande e terrível dia do Senhor e sobre os últimos dias. Duas coisas que eu quero falar. Quero falar sobre os últimos dias e sobre o grande e terrível dia do Senhor. Para isso nós vamos ler uma escritura que está em Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste. Atos 2, verso 14. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens da Judeia e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naquele dia, naqueles, plural, dias, e eles profetizarão, e eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e notável dia do Senhor. Oremos. Pai Celeste, somente a Tua palavra, Senhor, pode nos explicar ela mesma. Só a palavra pode se explicar. E nós pedimos que Tu nos guie em tudo que formos fazer, pois nós, Senhor, não podemos fazer nada sem Ti.
No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Bom, a escritura no verso 17, Atos capítulo 2, verso 17, fala: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas terão sonhos. Mas no verso 20, verso 21, verso 20, diz que essas coisas seria antes que venha o grande e notável dia do Senhor. É importante você saber que existe os últimos dias, que eram os dias que os apóstolos estavam vivendo. Os últimos dias já os dias que os apóstolos estavam vivendo, desde quando eles estavam vivendo. Mas irmão, houve 2.000 anos, o apóstolo Pedro disse que 1.000 anos para Deus é como um dia. Podemos dizer que na regra de Deus há apenas 2 dias dos apóstolos até nós. Por isso foi falado no plural, nos últimos dias. Não diz no último dia, como sendo um dia, mas nos últimos dias. Mas isso é os últimos dias. Mas há o grande e terrível dia do Senhor, que este ainda não veio. Então podemos dizer que os últimos dias já vieram, porém o grande e terrível dia, que inclusive a Escritura conclui dizendo, aqui chama de grande e notável dia do Senhor, ainda não chegou. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar dessas duas coisas: os últimos dias e o grande e terrível dia do Senhor. Bom nós separar essas duas coisas. Aqui estão os últimos dias e aqui está o grande e terrível dia do Senhor. Então nós cremos que João Batista, Jesus, os apóstolos, eles vieram nos últimos dias. Essa palavra nos últimos dias também pode ser trocada por nos últimos tempos, né? Como nós encontramos Paulo dizendo em Hebreus capítulo 1, tendo Deus antigamente falado de diversas maneiras, de várias formas, nesses últimos dias, ou seja, atualmente, nesse momento, nesse tempo, tem nos falado através do seu Filho. Isso não significa que aquilo era o fim do mundo. É os últimos dias, de Cristo para cá é os últimos dias, porém não é o grande e terrível dia do Senhor, porque é importante fazermos a separação sobre isto. Amém? Então, nós encontramos a escritura de Malaquias também. Malaquias capítulo 4. Observe que Malaquias capítulo 4 não fala apenas de últimos momentos, de últimos dias, como diz em Atos capítulo 2, a partir do verso 14, que falou: eles são os últimos dias, aonde os filhos de Deus estão tendo os dons de volta. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão e tudo mais, e eu mostrarei sinais. Isso tem acontecido. Terremotos não é nada novo, isso é antigo. Eu mostro para você na Bíblia onde aconteceu um grande terremoto uma vez. A lua tem se tornado vermelha como sangue através de todos os tempos, são os eclipses lunares, né? O sol tem se tornado negro já, como saco de silício. Muitas vezes eu estava em Brasília em 1996, quando o sol se tornou negro como saco de silício, quando deu um eclipse solar que escureceu a cidade onde eu estava. Você tem visto isso? Isso veio para acontecer nos últimos dias. Porém, é importante você saber que esse não é ainda o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Malaquias capítulo 4. Pois eis que o dia vem, aí é diferente.
Esse aqui não é os últimos dias que Paulo falou em Hebreus capítulo 1. Tendo Deus antigamente falado de diversas maneiras, nesses últimos dias falou através de seu Filho. Esse aqui não é aqueles dois últimos dias, não é os últimos dias de Atos capítulo 2, verso 14 em diante, que o profeta Joel falou, que Pedro disse: esses homens, essas pessoas não estão embriagados como vocês pensam, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso era para que cumprisse o profeta Joel, que diz: nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos momentos, eu derramarei do meu espírito sobre a casa. Isso aqui não, isso aqui é Malaquias 4, isso aqui está falando da destruição do mundo. Amém? Você crê na destruição do mundo? Eu vou mostrar que o mundo vai ser destruído. Amém? Mas não se deve confundir. Quando eu falo a destruição do mundo, não estou falando do planeta vai explodir no universo e virar fragmentos e ficar. Não, a terra será queimada para não ficar nem raiz e nem ramo. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Esse não é os últimos dias, é diferente. Então, pois eis que o dia vem e queimará como um forno, e todos os orgulhosos, sim, todos os que cometem perversidade serão como palha. E o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e isso não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Aqui estamos falando da mesma coisa que Pedro falou em 2 Pedro capítulo 3. Aqui Pedro fala dos últimos dias na 2 Pedro capítulo 3, e também fala do grande e terrível dia do Senhor. Essa segunda carta, amado, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas puras mentes por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo disso, primeiro, que virão nos últimos dias, ou seja, até mesmo no tempo dele aqui. Pedro viveu contemporâneo a Jesus Cristo. Então lá 2000 anos atrás já tinha pessoas dizendo: cadê? Vocês diziam que a terra ia pegar fogo, que não ia ficar nem raiz nem ramo, cadê? Isso não está acontecendo agora, está no tempo de Pedro acontecia. Pedro ouviu isso, Pedro ouviu essas piadas. Paulo, todos os cristãos, nos últimos dias, pessoas perguntando pelos apóstolos: cadê o grande e terrível dia do Senhor? Quer dizer que elas estavam nos últimos dias perguntando pelo grande dia terrível do Senhor, porque nos últimos dias elas já estavam, porém elas estavam perguntando: e o dia terrível do Senhor, que não ficará nem raiz nem ramo. Sabendo disso, primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme sua própria concupiscência, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Aqui é que eles estavam nos últimos dias e perguntando pelo grande e terrível dia do Senhor. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como era desde o princípio da criação. O mar continua no seu lugar, o sol continua brilhando. O que esses pagãos aqui, esses ímpios, estavam querendo saber dos apóstolos, dos cristãos, pela destruição do mundo. Eles queriam saber quando é que isso ia cumprir, que o mundo ia pegar fogo. Mas ele diz: continua tudo como era desde o princípio da criação. E nisso eles são voluntariamente ignorantes, diz Pedro, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água. Aqui Pedro não está falando metáfora, ele está falando literalmente a terra mesmo. E você pode dizer: mas quando a Bíblia fala terra, está falando as pessoas. Por exemplo, toda a terra louvará a Deus, está falando todas as pessoas da terra louvará a Deus. Não, mas aqui está sendo específico. Pedro está dizendo da terra
que permanece fora d'água e dentro da água. Está falando do planeta. Amém? Então, pelas quais coisas o mundo que existia pereceu, coberto d'água. Observe que a cobrança está vindo pelo globo terrestre mesmo. Mas os céus e a terra que existe agora, pela mesma palavra, diz Pedro, estão reservados para fogo. Agora Pedro começa a falar. Ele disse: olha, estamos nos últimos dias. Nesses últimos dias tem gente escarnecendo, perguntando: cadê o grande e terrível dia que vocês falaram? Aí Pedro agora começa a dizer: olha, a terra que hoje existe estão reservadas. Isso significa que esse grande e terrível dia do Senhor não tinha acontecido ainda no tempo de Pedro. E Pedro viveu depois de João Batista. E preste atenção no que eu vou colocar. Então, mas amados, veja bem, mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservadas para fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Ele começa a nos exortar a dizer que realmente os escarnecedores estão certos numa coisa: a queima da terra, o grande e terrível dia do Senhor ainda não veio, mesmo que estavam eles vivendo nos últimos dias. Porém o grande e terrível dia, isso que os ímpios estavam cobrando, a terra ainda continua aí. Quando é que ela vai ser destruída? E Pedro está afirmando aqui que realmente isso ainda não veio, isto ainda não aconteceu. Mas ele exorta dizendo: mas olha, é bom você observar que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, o que ele está dizendo não aconteceu, mas é no tempo de Deus. Não aconteceu ainda, mas é no tempo de Deus. Daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, não sei, daqui a 1000 anos. É como o Breno falou da predição de 1977. A tradução de Linveio, aí do livro Exposição da Sete Eras, ele colocou lá que o Mombrana disse: eu creio que Jesus virá em 1977 e todos os reinos do mundo serão destruídos em 1977. Mas no inglês original, o Mombrana não falou isso. O Mombrana diz: eu creio no inglês, no original, ele diz: eu creio que depois de 77, depois de 1977, Jesus virá a qualquer tempo. E ainda disse: eu posso errar em 20 anos, eu posso errar em 50 anos, eu posso errar em 100 anos, eu estou apenas predizendo. E eu não sei porque que o irmão Linveio mudou nesse livro da Exposição de Sete Eras, e não sei porque os irmãos de Goiânia não consertaram isso, e também não sei porque o irmão José Brana não quis consertar isso. Porque se fosse eu, teria colocado o que o profeta falou, porque cada um é responsável pelo que diz. Linveio é responsável pelo que ele colocou ali no livro Exposição de Sete Eras. O irmão Brana é responsável pelo que ele falou no dia que pregou a era da igreja de Laodiceia. Amém? Glória a Deus. Então, foi a mesma coisa que Pedro disse aqui. Do jeito que o irmão Brana disse sobre a predição de 77, ele disse: eu posso errar em 100 anos, posso errar em 50 anos, porque esse é o tempo de Deus. E Pedro disse: olha, eu sei que os escarnecedores aí, nós estamos nos últimos dias, e eles escarnecem dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Logicamente a sua vinda também traz a destruição deste mundo. E a terra que nós conhecemos está aí desde o princípio, desde que os pais adormeceram, a terra continua. E Pedro disse: concorda? Pedro aqui está concordando que isso está para o futuro. Então você não pode dizer que Malaquias 4, eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, é João Batista, porque o próprio Pedro está concordando que o grande dia terrível do Senhor não veio
nem no tempo de João Batista e nem no tempo dele. E ainda disse: olha, eu estou dizendo para vocês que um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ao mesmo tempo ele começou a dizer aqui que isso poderia acontecer depois de 1000 anos ou 2000 anos. Ué, Pedro, mas eu creio, Pedro, que Malaquias 4, eis que aquele dia vem ardendo como forno. Ali, aquele versículo, Malaquias 4, verso 5, que vem o mensageiro antes disso, eu acredito que aquilo é João Batista. Pedro ia dizer: não, porque João Batista veio e não aconteceu isso. Amém? Este mensageiro de Malaquias 4, verso 5, ele vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Eis que vos envio o profeta Elias antes, não nos últimos dias. João Batista veio nos últimos dias, de Atos capítulo 2, verso 14. Isso é o que está acontecendo, porque diz o profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Hebreus capítulo 1, Deus antigamente falou de várias maneiras, mas nesses últimos dias, nesse tempo presente. Isso aí não significa que é o grande e terrível dia do Senhor, que Pedro está aqui nos advertindo. Olha, os escarnecedores estão cobrando isso. Os escarnecedores estão dizendo: onde está esse grande e terrível dia? Mas, irmãos, eles são ignorantes. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Vai vir, nem que seja daqui a 1000 anos, nem que seja daqui a 2000 anos, vai vir. Amém? Ah, tá bom, então vocês compreenderam. Mas aí ele vem e diz que esse dia do Senhor, eu estou agora no verso 10, ele virá como ladrão de noite. Mas o dia do Senhor, esse dia grande e terrível, isso aqui não é aquela vinda lá da Judeia, isso aqui é o grande e terrível dia do Senhor. Pois ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Isso não aconteceu na Judéia. Amém? Essa escritura de que ele vem como ladrão de noite não é para a Judéia. Tessalonicenses 4, verso 5, verso 16. Aqui Pedro vai falar, ou melhor dizendo, aqui Paulo vai falar a mesma coisa que Pedro falou em 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ele está se referindo à segunda vinda de Cristo, ele não está se referindo à primeira. Eu quero fazer esse estudo aqui porque as pessoas dizem: Malaquias 4, aquele homem de Malaquias 4, verso 5 é João Batista. Mas Pedro está falando que esse grande dia do Senhor será aquele mesmo que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5, que ele vem como ladrão de noite. Olha, mas acerca dos tempos, das estações, irmão, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor, olha, é o mesmo dia do Senhor. Este é o dia do Senhor. Esse não é os últimos dias ali de Atos 2, 14. Esse não é os últimos dias de Hebreus capítulo 1, tendo Deus antigamente falado de diversas maneiras, nesses últimos dias. Não, esse é o grande dia do Senhor. E quando ele fala no grande dia do Senhor, ele fala que o grande dia do Senhor virá como ladrão de noite. Está se referindo à segunda vinda, está falando em coisas de 2000 anos depois. Esta aqui é a mesma escritura de Malaquias 4. E depois eu vou mostrar para vocês o porquê que tanto em Mateus como Lucas, quando Jesus se referiu a João Batista, ele nunca jogou João Batista para Malaquias 4, verso 5. Ele não disse: este é aquele de quem está escrito: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Ele não disse nem Mateus 11, 10 e nem Lucas. Quando ele citou João Batista, ele citou Malaquias 3: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face. Observe, por que Jesus não citou Malaquias 4, verso 5, falando de João Batista?
Porque se a escritura é a mesma, se Malaquias 4, verso 5 é a mesma Malaquias 3, por que Jesus não disse: esse é aquele de quem está escrito: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, enviarei o profeta Elias? Não, ele não citou. As duas vezes que ele citou, tanto em Lucas como em Mateus, ele citou Malaquias 3. Amém? Então, Tessalonicenses capítulos 1 Tessalonicenses 5. Mas acerca dos tempos, das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor, esse é o dia do Senhor, esse não é os últimos dias, esse é o dia do Senhor, virá como ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, observe que ele está falando todo tempo no futuro. Ora, se o dia do Senhor foi a primeira vinda, né? Então era para ele dizer assim: porque o dia do Senhor veio como um ladrão de noite. Era para ele dizer isso. Porque aqui Paulo está escrevendo depois da primeira vinda de Cristo. Depois da primeira vinda de Cristo, ele não está dizendo: porque o dia do Senhor veio como um ladrão de noite. E quando eles pensaram que tinha paz e segurança, houve repentina destruição. Não está falando disso. Está dizendo: o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E quando eles pensarem que haverá futuro, paz e segurança, haverá futuro, repentina destruição. Esse é o grande dia do Senhor. Esse não é os últimos dias, não. Essa não é a primeira vinda, essa é a segunda. O grande dia do Senhor é a sua segunda vinda. Malaquias capítulo 4, verso 5 é uma promessa para vir antes da segunda vinda, não antes da primeira. Amém? E a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que posicionar isso aqui. O irmão Brana explicou muito bem explicado, mas aí os pastores da mensagem que quer uma posição de oitavo, a igreja não aceita, os pastores não aceitam, ele sai, fica chateado, aí começa a falar mal do irmão Brana. O alvo deles vira o irmão Brana. Não me aceitaram como oitavo por causa desse Brana. Aí começa a dizer: Malaquias 4, verso 5 não é Brana, é João Batista, só porque não ganhou a vaga de oitavo, certo? Mas vamos aqui estudar isso aqui. Quando disserem que a paz e segurança, então repentina destruição virá. Então, se o grande e terrível dia do Senhor foi a primeira vinda, foi com João Batista ali em Jesus, então por que Paulo diz que ele virá depois de João Batista morto, depois de Jesus morto e ressuscitado? Quantos anos depois disso que Paulo veio? E Paulo ainda está dizendo: o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando eles pensar que a paz e segurança, haverá repentina destruição. Ele está citando segunda vinda. Amém? Não precisa você ser teólogo, não precisa ser sábio, basta você ter um pouquinho de entendimento divino, você compreende. Amém? Então, colocado João Batista em Malaquias 4, verso 5 é colocar o burro na frente da carroça. Não dá certo. Então, o que Paulo está dizendo aqui em Tessalonicenses 5 é a mesma coisa que Pedro diz em 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Olha que Paulo disse: haverá repentina destruição. A diferença é que Pedro disse: os céus passará com grande estrondo, e Paulo disse: haverá repentina destruição. Mas todos dois estão jogando o grande dia do Senhor para o futuro. Amém? Glória a Deus. Então, após você compreender essas coisas, glória a Deus. Então, veja, agora nós vamos ver aqui Mateus capítulo 11, verso 10 e Lucas 7, 27. Lucas 7, 27 diz:
Jesus falando agora de João Batista. Veja que Jesus veio depois de João Batista. Depois. Então ele diz, no verso 26: mas o que foste ver, estou em Lucas 7, 26. Mas o que foste ver, um profeta, sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é ele, de quem está escrito. Observe, era para Jesus dizer assim, ó: este é ele de quem está escrito: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais e tal e tal. Não, Jesus diz, jogou João Batista para Malaquias 3. Olha o que Jesus diz: este é ele de quem está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o caminho do Senhor. Em Lucas capítulo 7, 27, Jesus jogou João Batista para Malaquias 3, não para Malaquias 4, porque ele não era tolo. Ele sabia que o grande e terrível dia do Senhor não era naquele tempo. Ele sabia que aquele eram os últimos dias. Mas ele sabia, Jesus sabia, que o grande e terrível dia do Senhor é aquele que haverá repetindo destruição, que o Senhor virá como ladrão de noite, que é o mesmo Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, o anjo forte descendo do céu, pisando na terra e no mar, dando livrinho para a noiva ômega comer. Jesus não é tolo. Jamais ele cometeu o erro de citar João Batista em Malaquias 4, verso 5. Jamais. Ele sabia. Portanto que ele disse: olha, de sorte Elias já veio, mas eu vos digo, Elias virá. Porque ele sabia disso. Elias já veio, que foi João Batista. Nos últimos dias, nesses últimos dias, ele já veio. Mas Elias virá e restaurará todas as coisas. Quem disse que João Batista veio para restaurar? Restaurar o quê? A mensagem de João Batista não era restauração. A mensagem de João Batista era abrir um caminho que não existia. Você só restaura uma coisa que já existia e que foi deturpado e precisa ser reformado. E reformar o quê? Reformar o quê? Você toma Martinho Lutero, ele fez a reforma. Por que ele fez a reforma? Porque já existia uma igreja que estava deturpada e precisava de uma reforma. Mas você não faz uma reforma naquilo que não existe. Quando João Batista veio, ele não veio fazer nenhuma restauração, nenhuma reforma. Ele veio abrir um caminho no ermo, que significa abrir um caminho onde não tinha. A promessa para João Batista, abrir um caminho no ermo. A promessa desse Elias antes do grande terrível dia do Senhor é restaurar. Já está falando uma coisa que foi dada e a igreja perdeu, e é restaurado. Ora, mas vejam só, se João Batista veio para restaurar, nem existia cristianismo quando ele veio. João Batista veio para preparar o ambiente para o cristianismo começar. E esse de Malaquias 4, verso 5, ele vem restaurar um cristianismo que passou 2000 anos sendo chicoteado por heresias católicas, arrancado pedaços. E Deus disse através do profeta Joel: toda a minha figueira foi comida, o purgão, o gafanhoto, a lagarta, a aluga, deixaram só o toco da minha vinha. Portanto, por isso que Jesus não era tolo. Ele disse: Elias já veio para abrir um caminho para o Senhor. Mas vos digo, Elias restaurará. Irmãos, tem que ser muito tolo para não ver isso. Amém? Antigamente eu era assim meio duvidoso com isso aqui. Eu via o irmão Branco explicar, eu não entendia muito bem. Mas depois que eu tive luz disso aqui, ninguém me tira mais, não. Você acha que eu vou ainda um dia, filho? Eu creio que Malaquias 4, verso 5 é o mesmo João Batista, quando Jesus disse que não é. Jesus não citou ele.
Este é aquele de quem está escrito: eis quem viu o meu anjo diante da tua face, que preparará diante de ti o teu caminho. Agora você vai para Mateus capítulo 11, verso 10, para você ver. Jesus fala de novo e fala no mesmo termo, nunca cita Malaquias 4, verso 5. Olha, Mateus capítulo 11, verso 10. Falando de João Batista, ele fala de novo, verso 9: mas o que foste ver? Um profeta. Agora eu estou em Mateus. Sim, eu vos digo, e mais que um profeta. 10 o verso: porque este é aquele de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu mensageiro. Observe, toda vez que Jesus falava de João Batista, ele jogava João Batista para Malaquias 3. Nunca jogava nunca colocava João Batista em Malaquias 4, verso 5. Sabe quem é que coloca João Batista em Malaquias 4, verso 5? Tolos, nécios e tardos para compreender as escrituras. Você não está vendo logo que este Malaquias 4, verso 5 é um restaurador? É um restaurador, irmão. Você só pode restaurar. Uma coisa é você fazer uma casa. Você pode dizer assim: o irmão fulano e tal fez uma casa. Você está querendo dizer o quê? Que não tinha casa, que era só o terreno, e ele fez. Mas quando você dizer assim, ele reformou ou ele restaurou uma casa, já está dizendo, a casa já existia, só que estava toda com as paredes rachadas, toda com a pintura caindo, com o telhado todo esburacado, e ele restaurou. Esse de Malaquias 4, verso 5, ele restaurará. Amém? Glória a Deus. Então, não há nenhuma confusão. Glória a Deus. Então, eu não sei porque as pessoas ainda... Bom, se a pessoa não crê que é o irmão Brana, tudo bem, mas você não tem como jogar Malaquias 4, verso 5 para João Batista. Amém? Então, irmãos, existem os últimos dias, que é aquele que Joel falou: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas terão visão e profetizarão e tudo mais. Eu mostrarei vapor de fumo e tudo mais, e sinais no céu. Isso ele fez. Isso ele fez. Apareceu um sinal no céu, mostrando que o Messias nasceu em Belém. Os 3 reis magos vieram do Oriente por esse sinal. Teve vários sinais no céu. Amém? Agora, veja bem, só que aquele dia que eles pensavam que havia paz e segurança, e virá repentina destruição, aquele dia que virá como ladrão de noite, isso não aconteceu não. Esse é o grande dia e terrível do Senhor. Amém? Isso aí não. Isso aí está profetizado em 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Está profetizado em Malaquias 4, verso 5. Está profetizado em Tessalonicenses capítulo 5, Tessalonicenses 4, verso 16. Esse aí é aquele que o Senhor virá como ladrão de noite. Não vai nascer de uma virgem não. Esse grande terrível dia do Senhor aí, ele não vai nascer de uma virgem e passar 30 anos na terra fazendo cadeira e mesa, trabalho de marceneiro, não. Ele virá na hora que vós não penseis. Jesus falou disso várias vezes. Usou a parábola do mordomo, do servo infiel, que disse: ó, o meu senhor viajou, vai custar vir. E ele começou a beber e a curtir e a se relacionar com mulheres e tudo mais. E quando o seu senhor chegou na hora que ele não esperava, e Jesus disse: assim será o reino dos céus. Ele estava falando disto. Assim será. Que ele já veio, a primeira vez veio, mas que ele virá como ladrão de noite é futuro. É futuro. E antes dele vem alguém para restaurar. Atos capítulo 3, verso 21. Que o céu o contenha. Até quando? O próprio apóstolo responde: até a restauração de todas as coisas.
Irmão, restauração. O que é restauração? Essa igreja aqui nós não construímos ela, nós restauramos. Essa igreja aqui ela foi construída há 24 anos atrás, em 1998. Mas em 2018 nós restauramos o que já existia, só estava precisando de uma restauração. Malaquias 4, verso 5, ele é para restaurar o que já existia. Mas João Batista não era para restaurar, porque não existia quando ele chegou. Não tinha um cristão na terra quando João Batista chegou, nenhum. E perguntaram para ele: quem és tu? Tu é aquele de Malaquias 4, verso 5, que vai restaurar? Não, restaurar o que? Não tem nada para restaurar. Eu sou aquele de Isaías 41, verso 3. Prepara, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Preparai no ermo, onde não tem ainda, uma vereda para o nosso Deus. Faz o alicerce, começa. Mas tem que restaurar. Que restaurar o que não existe? Quem restaura é o William Branham. É o William Branham que traz o batismo em nome de Jesus de volta. É o William Branham que traz a deidade de Deus de volta. É o William Branham que traz a verdadeira doutrina do que aconteceu no jardim do Éden, semente da serpente de volta, rapaz. É o William Branham que restaura. Amém? Olha, porque se não tivesse um restaurador nesses últimos dias, mas já pensou? Se João Batista é esse de Malaquias 4, verso 5, que é João Batista, então não está precisando de um restaurador. A igreja está uma bênção, hein? Está uma maravilha esses protestantes por aí. Não precisa restaurar, não precisa de um restaurador. João Batista é aquele que veio em Malaquias 4, verso 5, lá atrás há 2000 anos, e a igreja está numa beleza. Uma bagunça que está aí. O teto já caiu, as paredes estão rachadas, a igreja está acabada. Mas Deus nesses últimos dias trouxe Martinho Lutero, e a restauração começou. Lutero com justificação, John Wesley com santificação, os pentecostais com a restauração dos dons, e o William Branham com o próprio Cristo voltando para a igreja. Zoé, a vida de Deus tem voltado. O irmão Branham chega dizendo na mensagem o sinal. Ele diz: olha, Calvino, Knox, George Whitefield, todos esses homens que viveram aí há 3, 4 séculos atrás, eles sabiam que um dia a coluna de fogo, o próprio Deus, voltaria para a igreja, mas eles não viveram até ver. Então eles aguardavam ansiosamente. Eu não podia o próprio Deus descer nessa última era com a igreja com as paredes toda rachada, uma igreja toda assembleiana, um monte de mulher com saia nas coxas, um monte de homem depravado, trinitariano, blasfemadores, mentirosos. É bonito Deus chegar e preencher eles. Não tem como. Quando Elias chegou ali diante dos profetas de Baal, a primeira coisa que ele fez para que Deus descesse em cena foi restaurar o altar. A igreja é o altar, e para este fogo descer numa última era, primeiro foi preciso restaurar a igreja. E lá em São Lucas capítulo 18, Jesus fala isso: quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Não? Será que encontrará? Encontra um bando de assembleanos, católico, batista, presbiteriana. Mas eu quero saber, com aquela mesma fé que foi dada no Pentecoste, encontrará? Uma pergunta que Deus fez, Jesus fez: quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Lucas capítulo 18. Não! É preciso Elias vir primeiro para restaurar todas as coisas. Agora, se você está na mensagem do sétimo anjo, você está restaurado. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus. Você recebeu o Espírito Santo. Você creu na mensagem dos 7 trovões, revelação dos 7 selos. Você creu? Então sim, aí o Espírito Santo pode descer, porque o irmão diz: obediência completa à palavra te dá direito
ao sinal, ao Espírito Santo. É um direito seu. Deus olha para você e vê que você está no centro de sua vontade, está restaurado. Então você agora tem o direito dele mesmo descer e habitar em vós, para cumprir a terceira fase do ministério tríplice, que é Deus em você. O mistério tríplice de Deus: Deus em Jesus, Jesus em você. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, essa explicação que tem aqui é para não haver confusão. Os denominacionais querem que você engula que Malaquias 4, verso 5 é João Batista. Não tem como. Não tem como. Esse Malaquias 4, 5 é para restaurar. João Batista restaurar o que se não existia? Estava começando, né? Mas muito bem. Mas graças a Deus, que aos filhos de Deus foi dada a luz. Amém? Amém. E quem anda em luz não tropeça. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos cantar uma canção. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo. Eu quero cantar com você uma canção bem alegre, porque você só pode estar alegre. Você teve a visitação de um mensageiro, a restauração da mensagem, então é motivo de ficar alegre. Amém? Vamos cantar Mi maior. Aleluia. Cantando com alegria. Contente estou em meu coração, aos céus eu vou, esta é minha canção. Contente estou em meu coração, aos céus eu vou, esta é minha canção. Oh, aleluia, graças a Deus, aos céus eu vou. Amém? Esta é minha canção, restaurados. Agora, Sol maior, essa aqui fala exatamente da mensagem.